Oi, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, tô aqui dando boa noite pra você. Prazer estar aqui com você essa noite. Hoje, dia 30 de janeiro, 8 horas da noite. Quero já agradecer de cara quem já tá entrando aí com carinho. Muito, muito obrigada por estar aqui comigo. Essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre recomeço. E eu tenho certeza que todos vocês precisam, em alguma área da vida, pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre recomeço. E vai ser muito legal a gente falar aqui algumas coisas, passos bem simples, mas tão importantes pra gente, né? Eu vou estar falando um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, porque a gente está aqui com a transmissão ao vivo em alguns lugares, né, diferentes. Então vai ser um pouquinho assim, tá? Gente, mais engraçado, né? Eu tô usando óculos, depois que bateu os 40 a gente começa a usar óculos. Eu não sei o que acontece, parece que a gente tem um tempo de validade da nossa vista, né? E bateu 40 anos, o óculos chegou, não tem jeito. Então eu tô usando óculos para leitura. Então toda hora eu tenho que ficar colocando e tirando óculos por conta da iluminação. Então já me falaram que eu não posso usar óculos. Só que eu só consigo ter segurança para falar, ter mais tranquilidade para falar com as minhas anotações, porque eu anotei tantas coisas, eu tenho aqui várias coisas anotadas, eu não quero deixar, não quero me permitir não dar informações boas para vocês, tá? Então, assim, eu quero muito que essa noite seja uma noite bem agradável, que a gente possa falar um pouquinho sobre recomeço. Então, eu vou dar só mais um minutinho para o pessoal que está entrando acabar de entrar. Eu quero ler as mensagens que já estão mandando aí, tá todo mundo já começando a curtir, colocar coraçãozinho. Estou muito feliz, tá? Com a presença de vocês, muito mesmo, muito obrigada. Meus pacientes de coração que estão entrando, pessoal que eu não vejo há muito tempo, um prazer imenso ver vocês aqui nessa noite, tá? E que a gente possa se ver aí no decorrer desse ano, tá bom? Antes de tudo, eu quero desejar, para quem eu não consegui falar ainda, um feliz 2023, que esse ano seja o melhor ano da sua vida, seja o melhor ano da sua vida. Que você possa, de uma maneira muito abençoadora, receber as bênçãos de Deus nesse ano. Que você possa abençoar, porque você vai ser muito abençoado, tá bom? Desejo mesmo assim do fundo do meu coração. E só de eu estar aqui essa noite, eu já me sinto muito abençoada por estar me conectando a vocês. Então, muito obrigada mesmo, tá? Pela presença de vocês. E vamos lá, vamos começar. A gente vai falar um pouquinho sobre recomeço. Quem conhece minha história de vida, sabe que eu já recomecei algumas inúmeras vezes em várias áreas da vida. Então, recomeço para mim é uma coisa muito tranquila de se falar. O passo a passo para mim do recomeço é algo que eu já fiz tantas vezes que é muito simples, é muito tranquilo. E eu sei ajudar as pessoas com essas informações. E eu queria muito ajudar as pessoas que têm dificuldade no recomeço, né? O recomeço para algumas pessoas é algo difícil. Algumas pessoas ficam travadas no recomeço, não conseguem recomeçar com tanta facilidade. Então, se eu puder ajudar de alguma forma, eu quero dizer para vocês contarem comigo. Eu tenho um propósito de vida e esse ano eu coloquei no meu coração que eu vou cumprir esse propósito de vida da melhor forma possível e nos canais mais diferentes possíveis também. Eu quero alcançar o maior número de pessoas e entregar informações que eu tenho, que eu sei que de alguma forma eu posso estar ajudando. Não apenas com consultas psicológicas, mas de uma forma tranquila aqui, nesse bate-papo, né, que a gente vai ter. Eu falo bate-papo porque nós vamos ter aqui um momento de perguntas e vai ser muito bom. No finalzinho, vou reservar uns 10 minutinhos no final para eu poder responder algumas perguntas de vocês. Mas eu acredito que esse ano vai ser um ano onde eu vou colocar meu propósito de vida à vontade de Deus mesmo, para que eu possa abençoar a vida de vocês. Eu quero ajudar o maior número de pessoas possível, tá? Então, se você quer ajudar alguém que precisa, até nesse momento, ouvir alguma coisa a respeito de recomeço, encaminha aí essa live para eles, encaminha essa informação de que a gente vai falar sobre recomeço aqui, porque eu tenho, assim, duas pérolas, duas chaves muito incríveis, que quando eu estava estudando sobre esse assunto, me veio assim, insights maravilhosos para que eu possa trocar com vocês. Eu vou estar trocando hoje com vocês, tá? Aí a gente vai começar. Então, encaminha para alguém, fala com alguém, né, que precisa ouvir sobre recomeço. Encaminha isso aí porque a gente vai falar rapidinho, uma coisa, um bate-papo bem simples, bem divertido também, porque eu gosto de misturar o dia a dia, né, na nossa vida, para que a gente consiga
memorizar de uma forma mais fácil, né? Então, uma das formas didáticas que eu trabalho é assim, né? A gente fala do dia a dia nosso, e eu quero muito que você seja muito abençoado com essa live, tá ok? Então vamos lá. Quando eu estava escrevendo a palavra recomeço, e recomeço desde o ano passado está muito forte no meu coração, está muito forte na minha vida para falar sobre isso. E hoje, em especial, quando eu estava escrevendo, na parte da tarde, eu comecei a escrever sobre isso. E eu escrevi reco, embaixo eu coloquei meço. Da mesma forma que eu fiz essa arte que eu mandei para vocês, que vocês viram no Instagram, recomeço embaixo. E quando eu parei e olhei para aquilo, eu escrevi, eu gosto de ficar desenhando, eu faço florzinha, eu faço umas coisas, né? Fico, para vir as ideias, eu fico assim, me permitindo ficar ali no papel. Eu escrevo muito, gosto muito de escrever. E aí, o que foi interessante é que quando eu estava escrevendo recomeço desse jeitinho, R-E-M-O, R-S-O-M-E-C-O, quando eu estava fazendo isso, eu percebi, eu acho que a gente vai ter que tirar o som. Equipe aí, por favor. Eu estava escrevendo sobre isso, desculpa, pessoal. Estava escrevendo sobre isso, e aí o que foi interessante é que na hora que eu olhei dessa forma que eu escrevi, né, em cima e embaixo, as palavras que me vieram, eu gosto muito de insight, então o que me veio na cabeça na hora que eu li renovação. Veio essa palavra na hora, e eu escrevi a palavra, renovação. Tem que falar alguma coisa a respeito de renovação. E quando eu estava escrevendo meço, veio merecimento. E eu escrevi a palavra merecimento. Eu falei assim, é em cima disso aqui que eu vou falar. Eu gosto de ser diferente de todo mundo, né? Quem já me conhece sabe disso. Eu tento ir na contramão, vou mesmo na contramão do que a gente já conhece, do que vocês já conhecem. Eu gosto de ser a diferente em tudo mesmo. E eu pensei, é isso. Eu não vou seguir roteiro nenhum de que todo mundo está acostumado a ouvir, e eu vou falar algo que vem no meu coração de verdade. E quando eu falei de renovação, eu lembrei da renovação da mente. Porque o que nós precisamos para recomeçar é uma renovação na nossa mente. O recomeço ele é tão difícil, ele é tão doloroso, e geralmente nós estamos tão mergulhados dentro de angústias, dentro de problemas, que a gente quer sair daquele problema. O recomeço é você sair daquele lugar onde você está, né, você ir para um novo lugar. Que a renovação da mente veio muito claro para mim que é uma das únicas formas que a gente tem de conseguir entender como que eu modifico os meus pensamentos para que eu consiga modificar os meus movimentos, os meus comportamentos. Então a renovação da mente, ela vem implicar diretamente no nosso posicionamento como ser pensante, como pensamento. Olha que interessante, e daí, nossa, aí vieram várias ideias para falar para vocês aqui. Eu vou tentar resumir ao máximo. Eu tenho aqui várias páginas que eu comecei a escrever sobre isso, e eu gostei muito do que eu escrevi, porque assim, veio um insight, um direcionamento muito gostoso sobre isso. E aí a gente vai lembrar um pouquinho, quem já foi meu paciente, quem é meu paciente, já sabe que a gente fala muito sobre pensamento, né, o tempo todo. Eu vou o tempo todo batendo na mesma tecla, que nós precisamos ter bons pensamentos. Se nós queremos ter bons comportamentos, nós precisamos ter bons pensamentos. Então, eu vou ficar batendo nessa tecla com vocês quanto à questão do pensamento, que é muito, mega importante, tá? Na nossa vida, e nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, nós precisamos tomar conta desses pensamentos de verdade, sabe? Tomar conta mesmo. Não permitir que esses pensamentos, que os nossos pensamentos nos gerem comportamentos ruins. E para isso a gente tem que fazer uma análise desses pensamentos diariamente, o tempo todo, tá? Então, essa renovação da mente, ela vem implicar exatamente nisso. Ela vem implicar exatamente no que a gente está falando da mudança do pensamento, que a gente tem que tirar o pensamento ruim que a gente está dentro desse movimento que a gente está vivendo de angústia, de frustração, de problema, que nós precisamos recomeçar, e encaminhar diretamente para o nosso comportamento. Peraí, para me comportar de uma forma diferente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma mudança. E essa mudança, ela vai iniciar, ela vai startar exatamente no pensamento. Então, primeira coisa, renovação, recomeço. A gente vai falar de renovação da mente. Nós precisamos examinar os nossos pensamentos. Eu fiz um passo a passo aqui, e agora eu vou precisar colocar meu óculos, que não tem jeito, eu não vou conseguir enxergar sem óculos aqui. E eu fiz um passo a passo aqui bem simples para eu falar para vocês.
que é verificar onde é o lugar onde a gente se encontra. Verificar o lugar que a gente se encontra, tá? Número 1. Ter consciência do tempo e do espaço, do sofrimento onde nós estamos, onde a gente está vivendo, do sofrimento que a gente está vivendo. E identificar na situação atual todos os prós e todos os contras, tá? Então, 3 passos aqui importantes. Verificar o local onde a gente se encontra. Verificando o local onde a gente se encontra, quando eu coloco isso, é para a gente perceber, a gente ter consciência do que nós estamos querendo recomeçar. Peraí, eu quero um recomeço, mas eu tenho que ter consciência de onde eu estou, para que eu não faça de novo quando eu recomeçar, para que eu não repita o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, primeiro, verificar o lugar. Esse lugar que eu estou, eu realmente quero sair dele, ou eu estou só um pouco incomodado e isso daqui a pouco vai passar, ou eu realmente quero uma mudança genuína dentro da minha vida. Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar. Número 2, verificação do lugar, tá? Número 1. Número 2, ter consciência do tempo e do espaço. Muitas vezes, o tempo e o espaço, ele vai trazer pra gente uma confirmação. Por exemplo, se eu já estou há muito tempo vivenciando um sofrimento, vivenciando um problema, esse tempo, ele vai me empurrar para sair dali. Às vezes, só o tempo empurra a gente para sair do local ruim onde a gente está, daquele espaço ruim onde a gente se encontrava. Então, verificação desse tempo e desse espaço é muito importante. A gente precisa verificar, olhar com carinho e falar, quanto tempo eu estou nesse lugar? Eu preciso continuar nesse lugar? Se eu preciso, por que eu preciso? Então, são as perguntas que movem a gente, né? Então, nós precisamos fazer perguntas para a gente recomeçar e para a gente ter de cara a renovação da nossa mente. Então, verificação do lugar, consciência do tempo e do espaço, e o número 3, que é identificar os prós e os contras. Eu tenho uma técnica que eu faço com os pacientes, é um exercício rápido que eu faço em consultório, né? Agora não mais em consultório, agora online, tudo virou online, né? O consultório agora é bem pouco, mas eu faço muito com os pacientes, é a nossa lista dos prós e dos contras. O que hoje é a favor para eu permanecer onde eu estou? O que hoje é contra eu permanecer onde eu estou? Então, fazer uma lista dos prós e dos contras vai ser extremamente importante para eu trazer um certo equilíbrio no meu pensamento, porque quando nós estamos dentro de um problema, quando nós estamos dentro de uma situação, equilíbrio é aquela palavra que não existe, né? Equilíbrio é aquela palavra que a gente não consegue manter. Então, vamos lá. Se eu trago uma lista com os prós e com os contras, eu vou analisar bem essa situação para saber se eu realmente quero esse recomeço na minha vida. Então, a gente está falando até agora de renovação de mente, de uma análise sobre nossa mente, de um exame mental para a gente poder entender, opa, é isso que eu quero, tá? Então, se a gente conseguir fazer esses 3 passos que são simples, eu acho que dá pra gente fazer isso de uma forma rápida, né? Se você tiver um papel e uma caneta e você puder escrever essas coisinhas, esse passo a passo, assim, ele é simples, mas com muitas informações daqui a pouco você acaba esquecendo. Então, se você tiver um papel e uma caneta, vai ser bem legal, porque eu acredito que depois dessa live você vai conseguir ter uma reflexão bem interessante, tá? Quanto a isso. Analisamos, então, esses 3 passos para a renovação da mente. Então, agora a gente vai analisar todos os pensamentos que estão permeando em torno disso que a gente está falando. Então, os pensamentos que estão em volta disso aí é que vão fazer com que eu entenda que eu preciso mudar os meus pensamentos para que os meus comportamentos se modifiquem. Eu quero dar um exemplo aqui interessante, porque quando a gente fala de mudança de pensamento para mudança de comportamento, a gente vai falar agora, né, no próximo passo aqui, que é sobre essa mudança, né, sobre esse merecimento. Mas antes de entrar no merecimento, eu ainda tenho essa informação para dar, que é muito importante, esse exemplo para dar, que é muito importante. Quando a gente fala de uma mudança de pensamento para mudança de comportamento, é o momento onde a gente vai pegar e colocar para a gente mesmo, eu necessito transformar este pensamento que eu estou agora, que às vezes é um pensamento limitante, um teto que eu coloco para mim.
por exemplo, eu não vou conseguir mudar o emprego, vamos colocar a área profissional. Eu não vou conseguir mudar o emprego porque eu não fiz o Excel avançado que eu deveria ter feito há 3, 5 anos atrás. Fica a dica para quem não fez, é muito, muito importante, tá? Fica a dica. Então, eu tenho que brincar, não tem jeito, não consigo não... Gente, desculpa, mas eu não consigo não brincar. Mas aí a dica tá aí. É muito importante a gente conseguir entender que esse pensamento de que eu não vou conseguir porque eu não fiz aquilo outro, são esses pequenos pensamentos somados que vão te deixar num teto, num limite, numa crença limitante que você não vai sair do lugar. Então, quando eu coloco que eu não consigo, ou eu não vou conseguir, ou é difícil para mim, talvez eles precisem de uma pessoa diferente do meu perfil. Quando eu começo a colocar algumas informações dentro do meu pensamento, eu automaticamente estou mudando o meu comportamento. Eu tiro o comportamento de uma pessoa vitoriosa, eu tiro o comportamento de uma pessoa competitiva, porque eu já vou para uma competição, para uma entrevista de emprego, onde eu já sei que eu vou estar ali aquém, né, diferente de quem já está lá. Então eu vou diminuindo qualidades tão importantes que eu iria precisar dentro de uma entrevista de emprego, tá? Falando da área profissional. Falando da área pessoal, né? Por exemplo, eu preciso mudar o meu perfil, eu preciso de uma mudança no meu corpo, eu preciso entrar para academia, eu quero emagrecer alguns quilos, eu quero engordar alguns quilos, eu quero pegar mais massa magra, enfim, eu quero fazer uma mudança no meu perfil, nas minhas vestimentas, eu quero fazer uma mudança na minha vida. Ah, mas eu não consigo, por quê? Porque eu já tentei algumas vezes e não consegui. Eu começo a academia e não termino, eu começo a academia, pago o mês e vou só uma primeira semana. Esses pensamentos que o seu cérebro já sabe o caminho e ele vai te informando de novo, são esses pensamentos que vão te limitar e são esses pensamentos que vão deixar você paralisado, você parado. Então, é extremamente importante, nesse momento que a gente fala de renovação da mente, você conseguir perceber o que os seus pensamentos estão fazendo com você. O que eles estão fazendo com você. É muito importante, tá? Então, analisar os pensamentos, fazer um exame, né, desses pensamentos. Quando eu falo fazer o exame, é você parar e, opa, por que esses pensamentos estão me levando para esse lugar? Por que eu acho que eu sou aquém de alguma outra pessoa? Por que eu acho que eu não vou conseguir? Por que eu acho que é difícil para mim? Ah, porque a minha família foi difícil para mim, é difícil para mim também. Por quê? Por que você fica com esses pensamentos? Porque existe um teto, só que você precisa, com essa renovação da sua mente, romper com o padrão. Romper com esse teto, tá? Existe um versículo, cara, que eu amo esse versículo, um versículo na Bíblia que fala, eu não cheguei a anotar esse versículo, eu lembrei dele na hora que eu estava escrevendo, mas não anotei ele, que ele fala que nós precisamos sair fora do padrão, tá? Do padrão das pessoas, do padrão do mundo. Tipo, você precisa de uma metanoia mesmo na mente. E esse é um versículo que me deixa tão... Eu penso muito sobre ele sempre que eu estou fazendo análises de pensamento, porque é justamente você romper o padrão. Eu comecei a nossa live falando o quê? Gente, eu sou diferente mesmo, totalmente diferente, eu gosto do diferente, eu gosto de ir na contramão das coisas, né? E é isso mesmo. É quebrando padrões que você vai romper. É quando você é diferente que você se torna alguém especial. É quando você é diferente que você se torna alguém que as outras pessoas vão lembrar de você. Então, quebrar os padrões, inclusive os padrões mentais de pensamento, vão fazer com que os seus comportamentos sejam comportamentos adequados, sejam comportamentos diferenciados, sejam comportamentos especiais, tornando você uma pessoa diferente. E aí a gente vai falando do recomeço, quando você quebra com os padrões que você já tem, você começa a mudar o seu comportamento. Olha que legal. Então nós precisamos fazer a mudança de comportamento, sim, com a nossa mudança de pensamento. Então, número 1 do recomeço é renovação da sua mente. Renove a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. E a sua mente ela vai renovar com a mudança dos seus pensamentos. É fácil mudar pensamento? Né? Se alguém me fizer essa pergunta, eu já vou responder, tá? Não é fácil mudar pensamento. Mas mudança de pensamento é uma decisão.
Se você decidir mudar, se você colocar que a partir de agora você não vai mais pensar dessa forma, você quer pensar de forma diferente, quando nós decidimos, as coisas mudam. Então, a mudança, ela vai acontecer sim. Primeiramente, com a renovação da sua mente. Segundo lugar, com a mentalidade diferente. Em terceiro lugar, com a decisão. Hoje nós vamos falar sobre merecimento, né? Renovação da mente e mentalidade. E numa outra live a gente tenta marcar uma próxima e para semana que vem a gente vai falar sobre decisão, que é o ponto-chave para a gente poder fazer o nosso recomeço. Então, falei do pensamento. Todas as vezes que eu quero fazer um recomeço, e eu estou nesse momento agora, eu tive vontade muito grande de falar sobre recomeço, porque eu comecei a ter pessoas me procurando para falar sobre recomeço, muitas pessoas me procurando para falar sobre recomeço, e se sentir como se fosse um sinal mesmo. E eu fico muito atenta a sinais, eu gosto de prestar atenção nesses sinais. E a minha vida está num recomeço. A minha vida está passando por um recomeço, assim, em áreas profissionais, a entrada do online, né? Para quem me conhece da clínica, sabe que eu estive ali na clínica manhã, tarde e noite durante muitos anos, durante a semana inteira, né? Na clínica ali, todo mundo me conhece da clínica na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Quem está me vendo lá de fora, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, era o local da nossa clínica, e agora não tem mais a clínica lá. Agora estou apenas no online, até por uma opção também. Eu tenho a possibilidade de fazer alguns atendimentos presenciais, e eu geralmente coloco em um ou outro consultório volante, mas eu não estou hoje com consultório fixo. E essa opção está me dando também uma liberdade geográfica muito bacana, que eu estou gostando muito disso. É algo que eu sempre quis também, eu adoro viajar e eu acabo conseguindo fazer esse movimento aí das viagens e trabalhar também nos locais onde eu estou. E é legal que os meus pacientes, eles acabam conhecendo um pouquinho, né? Quando eu faço a consulta em outro local, acabam mostrando os locais onde eu estou, é bem bacana, é bem diferente. É o diferente, aquilo que eu falei, é o diferente. É o atendimento psicológico à distância, mas com os pacientes participando também do local onde eu estou. Então é bem bacana. Mas o que eu queria dizer é que eu estou num momento de recomeço e que esse local de renovação da mente está sendo um local onde eu estou buscando, onde eu estou procurando me encontrar cada vez mais. A renovação da mente é tão importante, né? Quando a gente faz esses exames da nossa mente, dos nossos pensamentos, é tão importante porque eles é que vão delimitar a gente, sabe? Eles é que vão estar trazendo a gente para esse lugar de recomeço. Então, eu queria deixar para vocês aqui que eu estou nesse momento também, quero compartilhar isso com vocês e quero me colocar à disposição desde já para as perguntas, mesmo quando acabar a live, pode perguntar no inbox da nossa página, porque eu mesmo vou estar respondendo para vocês. Eu geralmente respondo com áudio, tá? Eu adoro falar, então já perceberam, né? Já falei milhões de palavras aqui em pouquíssimos minutos, sem parar. Mas vamos correr, porque tem muita informação ainda para dar. E eu tenho muita coisa para falar ainda. Eu vou entrar agora no passo número 2, né? Falamos de renovação da mente, dei os 3 passos, tá? Quem entrou agora, nós falamos sobre passo número 1, renovação da mente. 3 passos para a gente verificar nossa mente, né? Fazer a verificação do local onde a gente se encontra. Passo número 2, consciência do tempo e do espaço. E o passo número 3, que é identificar os prós e os contras daquele lugar, daquela situação onde você está. Quando você faz esse movimento, você começa a perceber os seus pensamentos, como estão os seus pensamentos, e a partir daí, você faz um exame dos seus pensamentos, você começa a trazer ideias de mudanças de pensamento para que esses pensamentos tragam ideias de mudança de comportamento. E aí, com a mudança de comportamento, de pensamento, seu comportamento se modifica, tá? Então, falamos número 1 sobre isso. Número 2, que eu vou falar agora, é sobre merecimento, né? Como eu falei, eu escrevi recomeço e lembrei de renovação de mente. E e lembrei de renovação de mente. E meço, lembrei de merecimento. E aí, esses insights é que eu trouxe essa mensagem de agora. Então, eu queria falar para vocês sobre merecimento. A palavra merecimento, ela nos remete a 2 coisas. Nós somos merecedores de prêmio ou castigo, tá? Lendo no dicionário, eu li algumas versões do dicionário,
E uma que eu gostei tá escrito assim, ó, vou ter que botar o óculos, não tem jeito, gente. Aqui agora é necessário. Merecimento é aquilo que torna alguém digno ou passivo de receber prêmio ou castigo. Olha que interessante. Merecimento serve para as duas coisas, coisas boas e coisas ruins. Olha aí. E isso me deu tantos insights. Nossa, foi incrível. Por quê? Porque na maioria das vezes nós estamos olhando exatamente para o lado ruim do merecimento. A gente está sempre olhando para o castigo desse merecimento. Nós merecemos o lado ruim. Vou dar um exemplo. Nós olhamos para uma situação e a gente se coloca no lugar de que eu não mereço aquilo. Eu não mereço aquilo porque eu fiz alguma coisa. Eu não mereço aquilo porque eu não sei porquê, mas eu não mereço aquilo. Por simplesmente uma crença, que talvez você traga essa crença da sua família para a sua vida. Eu não mereço aquilo porque eu não estudei o suficiente, porque eu não sou o suficiente, porque eu não fiz o suficiente. Sempre tem alguma resposta para o merecimento. E geralmente o merecimento, ele vem da nossa crença, dos nossos pensamentos. E quando nós nos achamos aquém, no lugar de que nós não merecemos aquilo, a gente se coloca nesse lugar, esse merecimento acaba, de certa forma, a gente acaba atraindo esse merecimento ruim para nossa vida, como se fosse um castigo, como se fosse uma coisa normal, a vida é assim, tá tudo bem, e vamos seguindo desse jeito, não vamos mudar, porque a vida é assim, e aí a gente tem um problema na hora do recomeço. Vocês entenderam a ligação que eu fiz do merecimento com o recomeço? Para eu recomeçar, eu tenho que entender que eu mereço recomeçar. Para eu recomeçar, eu tenho que entender que eu sou digna de receber esse prêmio do recomeço. Por que prêmio do recomeço? Recomeço é um prêmio? Recomeço é um prêmio. Quando você recomeça alguma coisa, você traz algo novo para a sua vida. E tudo que é novo, você pode trazer com tanta abundância, que isso vai trazer abundância de felicidade para a sua vida. Abundância do novo para a sua vida. E se você enxergar o novo como uma coisa boa, a coisa boa acontece. Se você enxergar o novo como uma coisa ruim, né? Tem pessoas que olham para mudanças e têm dificuldade de mudanças porque enxergam a mudança de uma forma ruim. Mas se você enxergar o novo como uma coisa boa na sua vida, esse novo vai ser bom na sua vida. Então a forma como você enxerga esse merecimento na sua vida é que vai transformar você na pessoa capaz de estar recebendo aquilo ali, ou na pessoa que não é capaz de receber aquilo ali, né? Não sou capaz, deixa passar, passa pro próximo. Opa, eu sou capaz, manda pra mim. Eu sou capaz. Se você entendeu, levanta a mãozinha aí, olha, eu sou capaz de receber. É assim que você tem que falar. Eu sou capaz de receber isso na minha vida. Eu sou capaz desse merecimento. Eu mereço isso pra minha vida. Essas são as palavras de ordem, as palavras que você precisa ter na sua vida, sabe? Que você precisa manter esse merecimento ativo na sua vida, todos os dias. No finalzinho eu vou dar exercícios para vocês, tá? Que é bem importante. A psicóloga TCC, esse exercício não existe, né? Eu preciso passar exercício para vocês porque é uma forma de a gente gravar esse conteúdo que eu tô falando aqui. E eu queria estar dizendo a respeito do merecimento, né? Eu tenho uma analogia, eu gosto de falar sobre a bola murcha e a bola cheia. A bola murcha, o que é interessante da bola murcha é o seguinte: se eu tenho uma bola murcha, a bola, pensa numa bola de futebol, e ela está sem o ar dentro, ela está com pouco ar ali dentro. Quando a gente aperta ela faz os movimentos da pressão que a gente está dando nela, né? Eu não tive tempo de arrumar uma bola, mas eu gostaria muito de estar mostrando isso aqui para vocês. A gente aperta a bola, ela vai automaticamente se mover de acordo com a pressão. E a bola cheia? Se a gente apertar, a gente consegue? Não, a gente não consegue mexer com nada, ela não se mexe, ela não se move. Por quê? Porque ela está cheia. Merecimento é exatamente isso. Quando você está cheio da informação de que você merece receber coisas boas, de que você merece receber o novo na sua vida, de que você merece tudo de bom que a vida tem para você. Quando você se enche pela manhã, as pressões do dia a dia vão chegar e a sua bola está tão cheia que você não vai ser você pode até ser pressionado, mas você não vai ser modificado. A sua mente não modifica.
Porque a sua mente já foi, lá no início do dia, trabalhada. E aí você já tem ali a sua mente cheia e ela não vai ser pressionada e não vai ser modificada no pensamento. Mas, quando a gente não faz exames mentais diários, quando a gente não faz movimentos que nos façam entender que nós somos merecedores do melhor que nós temos nessa vida, a nossa bola está sempre vazia. E todas as vezes que você recebe pressões do dia a dia, você vai receber pressãozinha aqui, pressãozinha ali, cada pressão que você recebe, você vai se adequando àquelas pressões. E quando chega no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final do ano, você é uma pessoa extremamente moldada pelas pressões do dia a dia, pelas pressões das pessoas. E vou falar mais, pelas crenças alheias. Porque as pressões das outras pessoas não são nada mais, nada menos do que as crenças alheias. Então, nós precisamos tomar conta desse pensamento, enxergar esse merecimento dessa forma. Eu mereço coisas boas. Se falarem pra mim que eu não mereço, beleza. É o que a pessoa com aquela crença acha, mas a mim não vai afetar, porque minha bola está cheia. Ela não é passível de castigo, né? O merecimento ele é passível de castigo, de prêmio. Eu escolho o prêmio. Vocês entendem que isso é uma escolha de pensamento? E vocês entendem que o pensamento estando no lugar certo, o seu comportamento ele permanece no lugar certo? É isso aí. Nós falamos de merecimento, e merecimento é exatamente isso. Um outro exemplo que eu tenho aqui sobre merecimento, que às vezes não fica tão claro, é óculos de novo, tenho que colocar, não tem jeito. Ah, sim, eu falei, eu escrevi aqui, aquela risadinha. Quem conhece pessoas, ou a gente mesmo já fez? Sabe quando alguém fala assim, ah, vamos passar o ano novo em Nova York? Sabe aquela risadinha que lá no fundo você... ah, tá bom. Sabe essa risadinha que eu acabei de dar aqui, que você dá também? Que se eu falar isso pra você, você daria também? Essa risadinha que você dá não é nada mais, nada menos do que a sua crença de merecimento aparecendo. E aí a sua crença de merecimento, ela é uma crença inadequada. Sinto lhe dizer, mas se você faz esse tipo de risadinha quando alguém fala algo muito bom para sua vida, você acredita que você não merece isso. Conseguiram entender? Espero que sim. Eu vou dar outro exemplo. Eu anotei 3 exemplos aqui bem legais. Outro exemplo. Bota óculos, tira óculos, não tem jeito. Outro exemplo. Quando alguém te dá um presente muito bom, por exemplo, recebeu gosto de dar exemplos de presentes aqui, mas quando você recebe um presente muito, muito bom, um presente muito, muito caro, que você não está acostumado a receber esse presente, ou acostumado a receber. Uma das formas que a gente fica é ficar sem jeito, né? A gente fica meio sem jeito assim na hora, e a gente fala, ai, que isso, ai, eu não merecia isso. Quantos já falaram? Eu não merecia isso. A sua crença gritou na hora que você recebeu o presente. A sua crença inadequada, a sua crença errada, gritou na hora que você recebeu o presente. Olha que interessante, né? Nós vimos a risadinha, quando alguém fala uma coisa interessante, bacana pra você, você dá aquela risadinha como se você não merecesse também, mas você não fala. Mas existem momentos que você chega a falar. Eu tenho um outro também. Sim, do sonho. Isso já aconteceu assim algumas vezes com pessoas próximas a mim. Eu gosto muito de falar sobre sonhos. Sonhos vai ser depois uma live bem legal que eu vou montar também. Eu já escrevi um roteiro todinho e vou falar também sobre sonhos. Mas aconteceu há pouco tempo comigo. Uma pessoa muito próxima falou comigo assim, falando de sonhos, né? Falando sobre sonhos, a pessoa contou um sonho. E ela mesma contou o sonho dela, e ela mesma, no final de contar um sonho muito legal que ela tem, por exemplo, sonho de fazer uma viagem e esquiar nos Alpes suíços, digamos. Não foi esse o sonho, mas dá exemplo desse sonho. E na hora que ela contou o sonho, ela pegou e falou assim, mas isso é só um sonho. Ou seja, ela não acredita que ela pode realizar esse sonho. Gente, estou falando coisas do dia a dia, tá? Estou falando coisas que a todo momento as pessoas que estão ao nosso redor, elas mostram as crenças delas através desses pequenos gestos.
São através desses pequenos gestos que vão aparecer ali as crenças. E as crenças de merecimento estão ali, ó, presentes nesse lugar. Olha que coisa interessante. E aí, conversando com essa pessoa, eu ajudei e até mostrei a questão do sonho. Ou seja, nós precisamos sonhar. Nós precisamos sonhar, tá? A equipe está fazendo aqui mostrando alguma coisa aqui. Cheio de perguntas já, que legal. Tá? No finalzinho a gente faz as perguntas, tá? Então, vamos lá. Vai me falando aí do tempo, tá, gente? Tem um tempo aí também, tá? Vai me avisando. Então, a questão do merecimento, né? Olha que interessante. Nós temos a risadinha, nós temos o sonho, que a gente fala, não, mas é só um sonho. Como se fosse algo que você nunca vai alcançar, algo que você não merece, inconscientemente você acha que você não merece, né? E a questão do presente, quando você é presenteado, você pega e fala, nossa, não merecia isso, nossa, pra que tanto? Eu lembro de uma pessoa que falou pra mim, nossa, pra que tanto? Não precisava. Claro que precisava, claro que a pessoa merece aquilo, meu Deus, a gente merece sim. Então o nosso merecimento faz com que a gente não saia do lugar. Tem tudo a ver com recomeço, gente. Vocês estão aqui falando, não, né? Pode estar pensando, não, está falando de recomeço de merecimento. Exatamente, tem a ver. Eu só saio do lugar onde eu estou para um outro destino, para um outro caminho, para um outro lugar, se eu entender que eu mereço aquele destino, se eu entender que eu mereço aquele caminho, se eu entender que eu mereço aquele novo lugar. Então a minha vida está totalmente na minha mão e eu só consigo mudar a minha vida se eu entendo que existe merecimento. Olha só que interessante. Então tá aqui para vocês pensarem sobre isso. Quem tá anotando, anota. Depois eu vou tentar fazer um e-bookzinho, eu coloco lá no link lá na bio, gratuito de verdade, tá? Para vocês sobre isso. Isso aqui que eu escrevi, eu vou transcrever e vou colocar como se fosse um e-book para vocês, porque são insights muito importantes que talvez a gente nunca tenha tido, nunca ninguém tenha falado. Eu gostaria muito de ter tido no início da minha caminhada de mudança de vida, de recomeço, alguém que me falasse algumas coisas parecidas com isso ou isso, para que eu conseguisse fazer um caminho um pouquinho menos árduo, um pouquinho melhor. E essa é a minha proposta aqui hoje, que eu estou querendo passar para vocês. Ter um caminho um pouco mais leve, ter um pouco mais de leveza, conseguir entender como que é o funcionamento desse meu cérebro, que a gente quase não fala sobre isso. A gente fala muito de algumas doenças, alguns transtornos, mas a gente quase não fala de alguns tipos de mudanças que são tão visíveis e tão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Então eu queria estar passando isso para vocês, tá? Nós temos essa necessidade de renovação da nossa mente. Nós temos essa necessidade de merecimento. Nós precisamos. Assim como todos os dias nós precisamos tomar banho, e se a gente ficar 1, 2, 3 dias sem banho, nós vamos ter a necessidade de um banho. O nosso cérebro, ele precisa 1, 2, 3 dias, 5 dias, todos os dias de renovação, de renovação, de renovação. Nós precisamos fazer exercícios todas as manhãs? Sim. Nós precisamos fazer exercício para dormir todas as noites? Sim. Os exercícios são tão simples, são questões de pensamentos, tão simples de a gente fazer, que dá pra gente fazer deitadinho já com a cabeça no travesseiro, sabe? Esse examezinho mental, gratidão. Gente, a gratidão, ela abre o merecimento da gente. Quando você se torna grato por tudo que acontece na sua vida, pelas coisas que você está vivendo, ou até agradece pelo que você ainda não tem. Quando você começa a fazer isso, isso é uma chave poderosíssima. Eu experimento isso na minha vida, nos meus dias. Eu acordo agradecendo. Assim que eu abro o olho, primeiro ar, que eu dou uma puxada assim forte, sabe que respiro ainda deitada no travesseiro, eu tenho o costume de fazer isso. Eu agradeço, eu acabo agradecendo ali. Fechou aqui a câmera, mas voltou. Acho que é a bateria, me dá aqui o carregador. Então, uma das coisas que é mega importante pra gente, muito importante pra gente, só um minutinho, esse aqui. Uma das coisas que é muito importante pra gente, de verdade, né, de verdade, é a gratidão. É a gente ter esse movimento de gratidão na hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. A gente precisa da gratidão. A gente precisa agradecer. A gente precisa entender que nós precisamos desse ar que a gente respira. E eu vou falar só mais um pouquinho sobre esse ar que a gente respira, que veio hoje na minha mente pela manhã.
Olha a quantidade de ar que nós temos. Olha a abundância de ar que nós temos. Se você entender que nós temos essa quantidade de ar abundante na nossa vida, pra gente, se você entender que a vida é abundante, que você merece a abundância da vida para a sua vida, você tem que fazer uma correlação pela manhã de agradecimento. Meu Deus, obrigada por esse ar. E respira. E quando você estiver respirando, você vai colocando para dentro sensações gostosas, pensamentos bons. Hoje meu dia vai ser bom. Hoje eu vou conseguir romper com aquilo que eu não estou conseguindo há muito tempo. Hoje eu vou conseguir fazer algo que eu não fiz ainda, que eu estou com dificuldade de fazer. Quando você respirar, você respira colocando pensamentos bons. É a renovação da mente. Vai renovando a sua mente ali. Então aproveita a respiração da manhã, aproveita o momento de gratidão da manhã, que você vai fazendo isso ao levantar da cama, antes de ir para o banheiro, para fazer sua higiene pessoal. No momento que você estiver se arrumando para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para os seus afazeres. Nesse momento, é o momento de você estar aqui, ó, conectado, agradecendo. Você às vezes não precisa nem parar, tem pessoas que não conseguem nem parar, né? Eu faço o momento de gratidão como se fosse uma rotina, como se fosse um alimento na minha alma, na minha vida, no meu pensamento, né? Mas existem dias que, não dá. Tem dia que a gente está com um horário apertado, mudou alguma coisa na agenda, a gente não consegue. É nesse meio do caminho que a gente vai agradecendo. Gratidão, gratidão, gratidão. E comece a agradecer pelo que você quer, pelo que você não tem. Comece a agradecer. Só comece a agradecer. E vai, agradecendo, agradecendo. Eu agradeci hoje para minha cachorrinha. Porque ela ficou comigo. E há muito tempo que ela não ficava comigo. E eu fiquei tão feliz de ela estar comigo. E na hora que eu estava fazendo meu momento de gratidão, ela veio e ficou me lambendo. Eu falei assim, ai, obrigada, Deus, por esse serzinho tão amoroso que eu tenho aqui. Uma coisa que eu nunca tinha feito é agradecer pela minha cachorrinha, agradecer por ela hoje. E eu me senti tão bem. E ela hoje está o dia inteiro do meu lado. Agora, nesse momento, ela está no meu pé. A mãe dela, sabe que a mãe dela, que é minha filha, está aqui. E ela não está com a mãe dela, como ela sempre fica. Ela está hoje no meu pé. Parece que ela está sentindo que eu agradeci pela vida dela. Gente, coisas incríveis assim que acontecem, né? Mas real. Isso para mim está sendo muito interessante, né? Real mesmo. Mas a gratidão na nossa vida é algo que vai fazer com que a gente rompa com as questões de merecimento, com essas questões de crenças limitantes que foram implantadas na gente, que foram implantadas na nossa infância, que nós crescemos ouvindo dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos primos, da nossa família. E essas questões elas vão mudando dentro da gente, tá? Quando a gente começa a buscar, a falar sobre isso. Então, eu vou estar terminando aqui, finalizando aqui. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou abrir para as perguntas, que tem várias perguntas. E eu vou estar respondendo algumas perguntas. Se vocês quiserem, pode mandar mais perguntinhas aqui. Eu não sei como é que está isso, porque a equipe que está fazendo a questão das perguntas, mas pode me mandar que eu vou estar respondendo para vocês, tá? Como aceitar o passado e recomeçar? Aceitar o passado e recomeçar. Primeiro, você não tem outra opção a não aceitar, tá? Não existe, não aceita o passado, tá? E aí, o passado muda? Não, não muda. Então, não existe não aceitar o passado. Essas perguntas, como que eu vou fazer para a chuva não cair mais? Existe a possibilidade? Não, não existe. Então, o seu passado é a mesma coisa, pensa nisso. Passado você não muda. O que você muda é a sua visão, é a lente de contato dos seus olhos, é o óculos que você coloca para enxergar o seu futuro. Isso você muda. Isso você pode mudar. E qual é o óculos, qual é a lente que você quer colocar na sua vida hoje para você enxergar um futuro abençoado, abençoador, esplêndido, de excelência, de abundância na sua frente? Qual é o óculos, qual é a lente que você vai colocar hoje? Ou você vai ficar enxergando embaçado, igual eu aqui enxergando as minhas anotações? Você tem que buscar isso. Isso é uma questão de decisão. Aceitar o passado para recomeçar. Você não precisa aceitar o passado para recomeçar, você simplesmente precisa recomeçar, mudar a sua mentalidade, fazer mudança de pensamento e fazer a mudança de merecimento. Aí você vai começar a se enxergar num novo lugar, num novo local, para onde esse recomeço está te direcionando, tá bom? Como enxergar que mereço recomeçar? A gente falou sobre isso, mas eu vou responder especificamente. Como enxergar que eu mereço recomeçar? O que nós falamos sobre merecimento
É exatamente isso. Eu preciso entender primeiro. Compreensão é o que eu tenho que ter dentro do meu coração, dentro da minha vida, dentro do meu íntimo. Eu tenho que entender que o merecimento, meu merecimento é grande o suficiente para me tirar do lugar onde eu estou. Eu só enxergo um recomeço se eu entendo o meu merecimento. Eu só consigo mudar, eu só consigo recomeçar a hora que eu enxergo aonde eu estou e entendo que eu preciso sair desse lugar e que eu mereço sair desse lugar. O merecimento é como se fosse o merecimento a válvula que vai te empurrar, entendeu? É o gatilho que vai te dar um empurrão e você vai sair dali. O merecimento é isso aí, tá? Então, respondendo essa pergunta, acredito que eu consegui responder, vai ser dessa forma. Existe algum exercício que eu possa fazer para fixar que eu estou recomeçando? Sim. Eu vou agora falar sobre os exercícios que eu acho mega importantes. Eu vou colocar aqui no finalzinho. Mas um desses exercícios que eu gostaria muito que você fizesse sobre merecimento é o primeiro, gratidão. O primeiro exercício para você começar a entender que você merece. Porque se você entende que você recebe, e você recebe bem aquilo que você recebe, lembra do presente, quando te dão um presente bom e você fala, eu não merecia. Se você entende que você merece aquilo ali, que você merece aquele presente, vai ficar muito mais fácil de você entender que você merece um recomeço, e que você pode estar dentro de um recomeço. Então, o que é mega importante a gente conseguir entender? Que o movimento da gratidão, ele vai fazer com que eu modifique toda a minha estrutura de merecimento. Então vamos lá, exercício número 1 para a gente começar amanhã, se possível hoje à noite antes de dormir. Momento gratidão. Você tirar 3 minutinhos a 5 minutinhos do seu dia ou da sua noite e agradecer. Agradeça pela cama, agradeça pelo lençol, agradeça pelo travesseiro, agradeça pelo ar que você respira, agradeça pelo teto, pela comida, agradeça pela camisola, pela roupa, agradeça pelo abajur ligado, pela luz. Você já agradeceu alguma vez pela água quente que sai do seu chuveiro? Alguma vez? Alguma? Pelo menos uma? Tem pessoas que nem água têm e você tem água quente e você nunca pensou sobre isso. Olha que interessante. É você tomar um banho, você deixar a água cair em você e você fala assim, Deus, muito obrigado por esta possibilidade que eu tenho de ter uma água morna, uma água quentinha aqui. Hoje está calor, mas no frio isso faz uma grande diferença. Então, pense sobre isso. Momento gratidão é você agradecer pelas pequenas coisas e pelas grandes também. Mas agradeça pelas pequenas coisas. Essas coisas farão com que você entenda que você merece elas. Você não merece só água quente caindo no seu chuveiro. Você merece uma banheira de hidromassagem. Entende? Só que você só vai conseguir enxergar a banheira de hidromassagem se você primeiro conseguir enxergar a água quente. É assim que funciona. Gratidão. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Merecimento. Quanto mais você entende que você precisa, que você merece aquilo ali, mais você recebe. É uma matemática de verdade, tá? Então, tá aí, primeiro exercício, gratidão. E no recomeço, por que eu sinto medo? Isso é comum para muitas pessoas que têm dificuldades de mudança, tá? Isso vem muito das estruturas de família que a gente recebe, crenças familiares, e aí essas mudança, falou em mudança, lá na família as pessoas tinham medo, passaram por alguns traumas lá e acabaram passando isso pra gente. E a gente, de certa forma, acaba tendo esses medos de mudança. Então, se você hoje tem isso, entenda que não é você. Talvez seja lá a sua família, seja lá instruções que você recebeu na sua infância, na sua adolescência, você ouviu, tá? E você está trazendo isso hoje para a sua vida. O medo a gente enfrenta. Medo não paralisa a gente. Medo a gente enfrenta. Então, recomeçar tem a ver com medo, sim. Mas medo não pode nos paralisar. Medo a gente vai falar na próxima live, que não vai dar tempo hoje, tá bom? Eu vou passar mais exercícios para vocês. Vou falar da gratidão. Quantos minutos eu tenho? 15 minutos? Ai, ótimo. Dá pra gente falar então bastante exercícios. 10 minutos. Então vamos lá. Falando sobre os exercícios agora para vocês. Gratidão é o exercício número 1. Se você puder, pega um papel e uma caneta e comece a escrever todos os dias. Tem um caderno gratidão, tá? Eu gosto muito. Quando você não tem o caderno gratidão e você já está deitado, faça mentalmente mesmo. Mas se você puder, pela manhã, tirar lá 5, 10, 15 minutos do seu dia, fazer seu momento
da manhã ali e colocar o momento gratidão como algo importante na sua vida, escreva lá seus motivos de gratidão. Se você puder escrever seus motivos de gratidão todos os dias e cada dia diferente um dia do outro, você vai ver que no final de um mês você teve tanta coisa para agradecer que você começa a entender que você é merecedor e merecedora do melhor que essa terra tem para te oferecer. E isso não passa, de certa forma, o merecimento a mudar na sua vida, na sua forma de enxergar as coisas, tá? Então, o momento gratidão é o número 1 da nossa exercício número 1. Exercício número 2. Quando eu falei da mentalidade, da renovação da nossa mente, eu falei sobre identidade, que a gente precisa entender quem nós somos, saber aonde nós estamos de verdade, pensar sobre aquilo, ter noção do tempo e do espaço, né? Eu falei lá, quem chegou na live depois, um pouquinho depois, eu vou tentar escrever isso tudo e fazer um e-book para deixar para vocês lerem depois, tá, gente? Esse material assim ficou riquíssimo, ficou uma delícia mesmo. Pena que eu não estou conseguindo falar tudo, que não dá tempo. Mas um exercício que eu queria deixar para vocês sobre, lá da mentalidade, que é bem importante, é a identidade, identificação. Como que eu me vejo, como que eu estou, quem eu sou. Quem eu fui há 10 anos atrás e quem eu sou hoje? Eu consigo fazer, se eu pegar um papel e uma caneta e fizer uma linha e colocar lá 10 no iniciozinho, 10 anos atrás, o dia de hoje e 10 anos à frente. Se eu pegar, colocar 3 pontos e colocar 10 atrás, dia de hoje e 10 anos à frente. Esse exercício da linha do tempo, e ali você começar a escrever quem você era e quem você é hoje, você vai ver como que houve uma mudança de identidade. E como que a mudança de identidade pode mudar em você hoje para que você seja a pessoa que você quer se tornar para o recomeço. A pessoa que você quer se tornar para daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 1 mês, daqui a 6 meses. É simples, mas a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. Então, escrever ali, 10 anos atrás, quem eu era. Se você não quiser nem escrever, vai para hoje logo. Hoje, quem eu sou hoje? Identidade. Eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa merecedora, eu sou uma pessoa, eu sou isso, eu sou, e vai colocando ali as informações. Quando chegar quem você quer se tornar, você escreve também a pessoa que você quer ser daqui a 1 mês, 1 ano, 2 anos, e aí vai. E coloca do lado ali quem você quer se tornar. Esse exercício de identidade, ele traz pra gente uma consciência exata de quem a gente é. A gente começa a olhar pra gente, no início tem muita dificuldade de tem dificuldade de fazer esse exercício. Mas quando você começar a escrever quem você quer se tornar, colocando quem você ainda não é, você começa a perceber que muitas daquelas coisas que você acha que você não é, você é de verdade. Só que você não se enxergava, porque você não fazia exames mentais, não fazia momentos pensando em você, olhando para dentro de você. E é essa a proposta que eu quero fazer daqui para frente. As nossas lives, eu vou começar a fazer mais lives aqui para falar sobre o recomeço, sim, e quero trazer esse momento da gente olhar para dentro da gente e a gente entender quem nós somos. Na próxima live eu quero trazer isso, trazer várias características que você pode se identificar com elas para você entender quem você é de verdade e quem você quer ser na sua vida, tá bom? Então, esse exercício número 2 é você escrever, fazer uma linha do tempo, escrever ou 10 anos atrás, ou hoje 10 anos à frente, ou hoje e 10 anos à frente, quem você é hoje, eu sou. Escreve a tua característica. Eu sou a sua característica. Só características positivas, tá? Para coisas negativas a gente já tem muita coisa ruim já para mostrar e apontar a gente. Só características positivas. Seja gentil com você, tá? Eu preciso deixar isso claro para você. Seja gentil com você. Você às vezes é gentil com tantas pessoas, com o porteiro do seu prédio, com as pessoas com quem você trabalha, com as pessoas com quem você lida diariamente, com o vizinho, mas às vezes com você, quando você vai pensar a seu respeito, você não é gentil com você. E por quê? Se você é a pessoa que você tem que amar mais nessa vida, é você, e porque você não é gentil com você. Eu não entendo. Eu sinceramente não entendo isso. E quero te dar uma sacudida hoje. Se olhe no espelho, por favor, olhe para você e veja a pessoa magnífica que você se tornou desses anos todos que se passou, e olhe e enxergue a pessoa excepcional que você está se tornando e vai se tornar. É isso que eu queria te pedir nessa noite.
para que esse terceiro exercício de olhar no espelho e fazer esse movimento de enxergar esta pessoa magnífica que você se tornou, possa te levar para o grau de merecimento que você precisa para o seu recomeço startar na sua vida, tá bom? Então, falamos aí 3 exercícios. Primeiro, a listinha da gratidão. Segundo, a identificação do eu sou com a linha do tempo. E terceiro, você se olhar no espelho, enxergar quem você é de verdade e quem você vai se tornar, com características muito importantes, muito positivas a seu respeito, tá bom? Pessoal, eu acho que não dá mais tempo, né? Nós estamos agora aqui, 5 minutos? 5 minutos, então vai dar assim pra gente fazer o fechamento que eu quero fazer, então, ótimo. Eu quero agradecer desde já a presença de vocês, mas eu ainda quero falar uma outra coisa, não vai embora não. Peraí, eu quero falar um outro exercício aqui que eu achei bem legal pra gente colocar. Sim, lembrei. Tem algumas pessoas que já chegaram para você e já informaram para sua vida que você tem um grau de merecimento pequeno, que falaram que você não merece alguma coisa. Às vezes numa discussão, numa briga, numa situação ruim, alguém chegou e lançou uma frase naquele momento muito forte de raiva ou de chateação ou de angústia, e você gravou essa frase que você não merece. Posso te falar uma coisa? Essa pessoa mentiu para você. Essa pessoa estava mentindo para você. Não acredite nela. O momento da raiva, o momento da angústia que você estava passando, fez com que você guardasse e gravasse isso dentro de você, como se fosse uma tatuagem na sua pele. E todo momento, quando vai falar alguma coisa a respeito de merecimento, vem aquelas palavras, vem talvez até xingamentos, vem coisas muito ruins na sua memória. Eu queria dizer que essa pessoa que falou isso para você mentiu. Isso não é real. Real é quem você é de verdade. Real é a sua real identidade. Real é quem Deus fez e quem Deus moldou. E é você, quem você é. E as pessoas vão ter que te aceitar da forma que você é. Independente se você tem erros, se tem defeito, como todos nós temos, as pessoas precisam te aceitar da forma que você é. Então eu queria te pedir, assim, em algum momento da sua vida, tá? Para fechar aqui essa live, eu queria deixar essa frase muito importante. Em algum momento da sua vida, se alguém falou que você não merecia algo, que você não era merecedor ou merecedora de alguma situação, eu quero dizer que estas palavras não têm mais validade para você hoje. Que essas palavras não têm mais validade na sua vida. Que você merece sim o melhor desta vida. Você merece sim o melhor que Deus preparou para a sua vida. Busque esse melhor. Corra atrás desse melhor. Faça o seu melhor para que esse melhor aconteça na sua vida. Tá? Essas palavras eu queria que você gravasse com muito carinho mesmo. Porque quando você começar a acreditar nisso que nós estamos agora falando, nesse merecimento que eu estou falando que você tem, esse merecimento que você vai descobrir que você tem, quando você começar a pensar sobre isso, a sua mente é como se ela rompesse, ela vai expandir. E uma mente, uma vez expandida, nunca mais ela volta para o mesmo lugar. Nunca mais você vai voltar para o lugar que você estava antes. Então, grave isso. Para a gente fechar nossa live aqui, eu quero te agradecer muito pela presença, muito pelo carinho, muito pelos coraçõezinhos aí que vocês estão mandando. Quero agradecer mesmo, de coração. Fiquei muito feliz. Ai, beijo, gente. Obrigada. Adorei os coraçõezinhos, estou adorando aqui. Muito obrigada mesmo, tá, pelo carinho de vocês. E eu vou estar fazendo mais lives sobre essas aqui. Quero muito que vocês me mandem assuntos que vocês querem ouvir. Eu quero entrar agora com o meu propósito de vida, que vai ser alcançar o maior número de pessoas possíveis. E eu vou estar aqui falando sobre recomeços. Mandem perguntas. Eu vou estar respondendo em stories. Talvez a sua pergunta é a pergunta de alguma outra pessoa que pode ajudar alguém. Então pode mandar, que eu vou estar aqui com o maior prazer do mundo respondendo para vocês e querendo ajudar da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Quero agradecer em especial ao meu paciente Gabriel. Gabriel, eu adoro essa pessoa, sou apaixonada por esse carinha que é um fofo. Eu adoro Gabriel e quero dizer muito obrigada, Gabriel, porque foi ele que me incentivou a começar essa live aqui com vocês.
E ele chamou várias pessoas, vários amigos dele aí para poder a gente estar conversando sobre isso. Ia ser uma conversa em grupo e aí se transformou numa live e a gente está aqui agora, graças ao Gabriel. Gabriel, muito obrigada, viu? Você mora aqui ó, no meu coração, que Deus abençoe demais a sua vida. Conte comigo sempre. Vocês também podem contar comigo sempre. Estou aqui e meu propósito precisa ser cumprido. Ao maior número de pessoas, eu preciso levar mensagens de paz, de prosperidade, de vida. E eu quero fazer isso a partir de agora e conto com vocês para isso, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada mesmo, de coração pela presença de vocês, tá bom? E vou ficar aguardando as mensagens. Manda pra mim, tá? Manda as mensagens pra mim. Beijo, beijo. Ainda tá rolando? Que ótimo! Ainda tá rolando? Tá ouvindo ainda? Fala comigo, gente, quem tá ouvindo aí, por favor. Manda um coraçãozinho pra saber se tá ao vivo. A minha equipe aqui falou que errou no cronômetro. Ai, tem coraçãozinho ali ainda. Que ótimo! Se você gostou, manda pra mim lá na DM uma mensagem pra eu saber que você gostou e o que mais você gostou, tá? Vai ser um prazer enorme responder, ler essas mensagens. Eu tô aqui doida pra já ir pra lá pra poder saber como é que foi a receptividade aí da nossa live, tá bom? Você merece o melhor dessa vida, viu, gente? Você merece um melhor. Tenha certeza disso. Tenha convicção, tenha fé que Deus tem o melhor pra você e você pode sair do lugar onde você está sim. Creia, acredite, ame-se, se ame, por favor. Tenha você como a primeira pessoa mais importante da vida. E aí sim, o merecimento acontece, tá? Aí sim o merecimento vem, tá bom? Beijo. Beijo.